A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Está começando mais um episódio de Libras Sinais de Vida. Hoje nós estamos num ambiente um pouco diferente. Nós estamos aqui na sala do podcast. Nós vamos conversar, dar continuidade ao tema sobre louvores, que existe fontes, água, rios, como nós vamos interpretar. Uma irmã nos parou lá no Manaim, no Mills Martins, no último Unidos em Família, e ela fez a seguinte pergunta: Priscila, como é difícil interpretar aquele louvor que fala, vou guiar-te a uma rica fonte. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse louvor e também uns textos da palavra que também traz o mesmo sentido que o louvor está trazendo. Então nós vamos cumprimentar os irmãos que estão conosco. Alain, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Priscila, a paz do Senhor, Amável. Amável, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, e a paz do Senhor. Então, para a gente começar, eu vou pedir já ao Alain para trazer um pouco sobre a questão da interpretação poética, porque esse louvor ele traz uma poesia, ele tem metáforas, ele tem muitos significados. E aí eu vou pedir para você dar essa introdução. O que seria essa interpretação poética? Quais são as características importantes que nós temos que trazer no momento da interpretação? Assim como esse louvor e tem outros louvores que têm muita poesia, qual que é a orientação que se tem, né? Nas referências que se usa, primeiro que a gente tem que entender qual que é a mensagem central do louvor. Lembra no final do índice da coletânea, ou a coletânea separa por classificação os louvores? Louvor de comunhão, de salvação, da volta do Senhor. E aí, quando a gente for estudar o louvor, a gente tem que ter essa análise. Esse louvor está falando sobre o quê? E aí, já adiantando, quando a gente pega a letra desse louvor, fala sobre uma nova vida, né? Sobre uma fonte que temos no Senhor. Isso remete ao quê? A salvação. E a gente traz isso para dentro da interpretação. Passando essa etapa, é interessante que também que a gente traga dentro do louvor a emoção. É um sentimento de tristeza, de alívio, de alegria, de raiva, né? Porque tem louvores que a gente questiona o Senhor, por que está acontecendo isso? E aí o intérprete tem que trazer esse sentimento, né? Porque quando fala assim, a minha alma tem sede de ti, eu entendo como ouvinte que fala de uma necessidade de que eu estou a um momento de aflição. E eu posso trazer isso na hora da interpretação, né? Se eu usar essa expressão de estar sedento, eu trago essa questão de um desespero, de uma aflição, de tristeza, tá bom? E aí depois eu pego todos esses elementos e eu vou analisar a letra agora, eu vou pegar as metáforas e vou transformar isso numa imagem, né? Usando o meu corpo, usando as minhas mãos, a minha expressão facial, a minha incorporação, o meu direcionamento. É o Senhor que está falando, então eu vou falar olhando para baixo. Eu falando com o Senhor, eu estou olhando para cima, ou olhando para frente, né? Se for para o público, no caso é o surdo que está assistindo. E aí, conforme a gente vai analisando a letra do louvor, a gente vai colocando esses elementos. Glória a Deus. É aquelas expressões no manuais, né, Amável, que a gente estava conversando antes da gente começar aqui, que tão importante quanto a sinalização em si, né? Sim. As expressões, elas falam mais do que um sinal, né? Se eu fizer, eu tenho desespero, estou desesperada, e eu só fizer assim, mas com uma expressão neutra, você não está desesperada, mas se eu estou desesperada, mas se eu só fizer assim, então a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. Então as expressões, né, é o que a gente fala sempre, falam, né? O corpo fala. Então esse direcionamento do ombro, às vezes a gente vai ter que arquear, né? E assim o olho dá uma, né? Assim alterada. E é isso que fala. O corpo fala. Glória a Deus. E aí agora nós vamos para a letra. Sim. E aí a primeira parte que nós temos o primeiro estrofe. Estudando, né, o louvor, nós percebemos até, a Amável mesmo falou, Pri, a gente aqui pode perceber todo o processo de salvação. Sim. Né? Sim, e como é uma bênção. Porque, assim, a irmã, ela não sabia, e nem a gente, viu? A gente fica assim, mais um louvor, né, que a gente tem que estudar. E na hora que fala assim, vou guiar-te a uma rica fonte, não fala que é o Senhor Jesus, né? Mas a gente já sabe que é ele, porque na segunda estrofe ele fala, sou o Senhor, sou a rocha. Então a gente já sabe que é o Senhor Jesus, né? Que ele quer meio que uma mudança de vida,
uma intimidade, né? E aí nós já identificamos isso. Exatamente. E aí, quando a gente lê todas as estrofes, a gente foi fazendo as comparações. A primeira estrofe pode trazer o sentido do chamado, Sim. o segundo do processo e logo em seguida arrebatamento. A gente vai chegar lá contando isso com mais detalhes, né? Vai dar certo. Só para os irmãos terem assim, um entendimento de como o louvor é tão profundo que ele traz todo o processo, né? O ato, o chamado processo para a salvação e o arrebatamento também, quando o Senhor chama eles. Aí, quando fala assim, vou que acha uma rica fonte, essa fonte, igual o Mabri falou, ele já está descrito lá no final, ele fala, onde eu, Jesus, sou a fonte. Então, o Senhor falando, sou eu que vou guiar-te a uma rica fonte. Aí fala de águas cristalinas, né, Alan, que nós estávamos conversando. Essas águas cristalinas seria o quê? Então, é aquilo que sai da fonte, né? O que o Senhor gera em nós? A ação do Espírito Santo, né? Ele falou assim, eu vou para o Pai, mas vou deixar o Espírito Santo, o Consolador. E o Espírito Santo, ele não tem pecado, ele é puro, né? E ele traz para nós também essa santificação, né? Porque ninguém fica doente bebendo água pura, né? É um remédio natural. Se você está com muito calor, você hidrata. Se você está passando por processo de virose, qual a recomendação? Hidratação. O que é hidratação? Vai entrar líquido, água dentro do seu corpo, né? E esse é o benefício que a gente tem do Espírito Santo, né? A gente não se santifica por nossa vontade própria, mas pela ação do Espírito Santo, né? Sede santos como eu sou santo. Interessante, Alan, que logo após fala assim, matarás a tua sede. Ou seja, é uma mudança de vida, né? É a alma que vai se saciar. Então, ele vai aceitar o Senhor Jesus e vai recebê-lo. Exatamente. E aí, e com tudo isso, nós estamos falando do significado e os irmãos vão ter a liberdade de fazer as escolhas tradutórias deles. Com certeza. E aí, nós vamos sempre lembrar que quando a gente está trazendo um louvor poético, como o Alan já trouxe, nós temos que pensar qual é o objetivo principal. É salvação? É salvação. Então, se eu colocar aqui que eu vou beber a água e matar literal, matar a minha sede, daqui a pouquinho o surdo está bebendo água e achando que está salvo. Exatamente. Né? Então, nós vamos pensar qual é o meu público-alvo, primeiramente. O surdo já conhece a palavra? Show de bola, dá para fazer as comparações. Né? Se for um surdo mais fluente, até oralizado, que conhece bem o português, eu até arrisco ainda fazer um literal. Mas, se não, vamos trazer as comparações ou já trazer o significado daquilo que está sendo dito. Porque a gente tem que tratar, às vezes, que você falou questão de conhecer o surdo, se for a gente pega um ouvinte, por exemplo, que é novo convertido, a primeira vez que ele ouvir esse louvor, ele fala assim, ele nunca ouviu falar de Jesus. O Genamos fala assim, Jesus vai matar minha sede, então eu não preciso mais beber água agora que eu sou crente. Então o surdo, como ele é mais literal ainda, porque ele é visual e espacial, ele vai acessar o português com essa palavra, ele vai entender literalmente, eu não preciso mais beber água na minha vida, é só isso só. Então Jesus só serve isso para acabar com minha sede. Não, é muito mais profundo. A gente está falando de sede da alma, né? E aí, dentro do louvor talvez não tenha esse tempo, mas com o processo da assistência ali a esse irmão, isso dá para ser explicado, né? Assim como a gente faz com o novo convertido ouvinte. Exatamente, e me fez até lembrar da experiência da mulher samaritana, né? O próprio Senhor Jesus conversando com a mulher, ela perguntando, me dá essa água, então. Exatamente. Ele falando, né, sobre a água viva e ela falando, me dá essa água, achando que era uma água a qual ela ia beber ali. Ouvinte, e ela era ouvinte, estava ali, ela tinha essa dificuldade. E conhecer a palavra, né? Porque ela falou assim, o Messias vai vir, né? Ela ia conhecer a palavra, a história de Israel. Então ela não se atentou para isso, ela não teve sensibilidade do Espírito Santo para entender isso, né? Porque ela estava ligada com a razão, com a letra. É isso. Então, e assim, o Senhor, o momento mais que falou com a vida dela foi o momento a qual ele trouxe o profético, né? Que ele revelou os segredos dela. E aqui é a mesma coisa do louvor. Quando a gente traz o profético para o surdo, ele vai conseguir entender o significado real daquilo que está sendo cantado, né? Porque o louvor, ela é uma mensagem que está sendo cantada, né? Uma pregação cantada, a qual fala o coração daqueles. Enfim, então vamos lá. Então, matarás a tua sede. A gente pode trazer aqui a questão da transformação. Essa sede aqui, se eu me transformo, eu tenho o Espírito Santo, ele me guia, ele sacia, né? Sim. E que é com esse Espírito Santo que subirás muitas colinas, que seria vencer os obstáculos, né? Pode colocar, vencer as provas, as lutas. E aí, levar aos altos montes,
um dos entendimentos, né? Pode ter outros, até dependendo se for um louvor depois da palavra, dá para você encaixar aquilo que foi trazido da mensagem. Sim. Mas um dos entendimentos traz também altos montes, quanto mais alto, mais próximo à eternidade nós estamos, né? E o Maior monte intimidade. é um momento de intimidade, né? O momento Glória que a Deus. Moisés subia ao monte, Exatamente, isso mesmo. intimidade com Deus. Então, assim, vou levar-te aos altos montes, traz intimidade. Então, pode trazer, ó, sou eu, Senhor Jesus, eu que te dou o Espírito Santo. Sim. Você vai ser transformado, você vai ser purificado, santificado, que é o cristalinas, né? Que nós falamos. E também maior intimidade comigo, né? Isso aí, se o irmão não lembrar disso tudo, comunhão. Comunhão, exatamente. Resume isso tudo, comunhão, né? Exatamente. E aí agora vem falando das afirmações. Sou o Senhor, sou a rocha. Acredito que muitos têm dificuldade de fazer eu sou, né? Eu sou o Senhor. Às vezes o pessoal pergunta, Pri, eu Qual sou. o sinal, né? O sinal de eu sou. Se você é o Senhor Jesus, você falou É, eu mesmo, pronto. Eu já vi até, né, esse sinal. Sinal, Tipo, meu sinal, eu sou, né? Eu sou. Eu sou tudo, eu sou. Então, aí aqui agora começa as comparações, né? Sim. Eu sou a rocha, faz as comparações. Fala de a questão do Senhor, você acha que, né, é a firmeza, né, do Senhor, Sim. de não mudar e de a gente ter segurança no Senhor, né? No mundo, às vezes, o mundo é muito estável, né? Mas no Senhor a gente tem segurança, né? Hoje eu estou conversando aqui com vocês, você é minha amiga, amanhã você pode ir para outro lugar e a nossa amizade enfraquecer, mas o Senhor, ela dura Nunca para muda. sempre, né? O Senhor, ele é imutável, né? Sim. E é a nossa segurança, porque quando o Senhor fala a questão da comparação da casa na rocha e a casa na areia, né? Ver qualquer tempestade ia ser abala, mas o Senhor, ele é inabalável, né? Exatamente. Quando nós estamos firmados no Senhor, nós nos tornamos inabaláveis, né? E logo depois, Alan fala assim, fonte que jorra o amor. Ou seja, eu tenho essa experiência com o Senhor e aí eu conheço o amor do Senhor. E é super importante que os irmãos façam exatamente o que o Alan ele falou. De mostrar, sabe, isso na expressão. Eu conheço agora o amor do Senhor. Agora eu sou diferente. Antes eu não tinha. Exatamente. E agora eu tenho o amor do Senhor. Quando a gente vai conversar com algum surdo, tipo assim, aí ele fala bem sim sobre questão de casa, pra gente enviar a palavra pra ele vai associar com a casa dele. E aí quando a gente for interpretar esse louvor e fala bem essa expressão bem assim, ó, fonte que jorra o amor. O que eu ganhei? Você pode trazer reflexão e demonstra isso na sinalização, que isso vai trazer veracidade na interpretação. Eu sinto o amor do Senhor, ele é muito bom, né? Ele é maravilhoso. E traz expressão, traz mente de gratidão, mas uma coisa que seja autêntica, porque aí vai trazer veracidade na sua interpretação. Exatamente. Glória a Deus. E aí, aqui tem uma parte que fala assim, sou a fé que desabrocha naquele que descedento. Nós vamos ver que é uma frase só, né? Apesar que está dividido em dois, mas uma frase só. É bom a gente lembrar que trazer a necessidade daquele que descedento é a fé. Então, assim, eu também sou a fé. Então, é quando o Senhor se apresenta, eu sou a fé naquele que desabrocha. Desabrocha, aí vai pensar numa flor, vou fazer uma flor desabrochando. Não tem necessidade, mas é uma fé vinda do alto, né? Sou eu que dou, você que precisa, você que estava lá descendendo, aquele que tinha sede, a alma que, né, estava precisando da salvação, sou eu também que dou essa fé, né? E aí a fé, ela vai dentro da gente, conforme a gente vai ter intimidade com o Senhor, ela vai o quê? Vai evoluindo, ela vai se aperfeiçoando, né? É igual aquela experiência lá da palavra, né? De água nos artelhos, água nos joelhos, né? Sim. E aí chega um tempo que a gente está todo imerso. Como é que é isso dentro do contexto? É praticar a fé, né? Hoje, por exemplo, começa a ter dons, o seu dom ele é um dom mais raso, mas depois, conforme você vai exercendo a fé, os meios de graça, o dom se torna profundo. Suas experiências são mais profundas com o Senhor, né? Sim. Exatamente. E aí, sou real, sou o Senhor. Então, ele só confirmando o que ele já estava falando, né? Sou o Senhor, sou a rocha. Agora ele fala, eu sou real. Eu sou real, eu sou vivo, sou o Senhor. É como a gente já se perguntando para você ainda tem dúvida? Tô aqui, eu não preciso de dúvida, não sou eu. Nós até já falamos sobre uma outra coisa sobre inverter, né? De falar, eu sou o Senhor. Então, eu sou o Senhor, eu é que te dou a fé, ou você faz assim, a fé, ó, que nasce, né, do coração. E aí, essa inversão, ela pode acontecer. Pode, é só uma escolha. A língua de sinais proporciona isso pra gente, exatamente. né?
Mostrar o principal, que é o Isso aí. Senhor, que é o Senhor, né? e o que ele é, né? Exatamente, aí Isso, vai a fé apresentar as vem dele. características do Senhor, né? Isso Sim. tudo, vocês vão buscando sinais e vai colocando isso dentro da interpretação do louvor. Glória a Deus. E aí vem, eu acredito que é a parte mais tranquila, né? Que é o convite para o arrebatamento. Aí aqui, alguns irmãos podem confundir, como também já fiz, venham ao Filho Querido, chamando talvez um novo convertido, aceitar Jesus. Mas aqui é morar além do horizonte. Morar além do horizonte é você já está salvo. Você já viveu todo esse processo aqui antes. Já foi batizado com o Espírito Santo, já teve a experiência, já viveu intimidade com o Senhor. Já viu que o Senhor é sua rocha, Ele é o seu fundamento, Ele que Glória te a deu o Deus. amor, Ele que desabrochou a fé, e agora é o arrebatamento do Senhor, falando, venham ao Filhos querido Exatamente. morar além do horizonte, né? Glória a Deus. E aí não é uma pessoa qualquer, mas o Senhor já te trata já com mais carinho, com tratamento como filho, Como né? filho. E aí você já alcançou essa intimidade do Senhor, né? Isso. Porque se você já tem essa experiência de salvação, você é um servo do Senhor, que já tem experiência, que já tem intimidade. Eu gosto muito desse sinal. Eu também gosto. Esse aqui é muito bom, mas esse aqui é como se a gente fosse, tipo assim, amigo. Olha, hoje eu vou na sua casa. Vamos dormir lá. Então, esse aqui é muito assim, não, a gente é íntimo. Sabe o que me lembra? Um pai e um filho. É isso. De nariz com nariz, quando estão aquela intimidade, né? Quando a criança, aí você pega o nariz com o nariz, O famoso brinca. beijo de esquimó, que é nariz com nariz que é tocando. com o nariz tocando. E aí você lembra essa imagem da sua relação com a família ou com alguém que gosta e bota e materializa isso É para o isso. surdo, né? Que às vezes não precisa nem de fazer muito sinal. Só essa expressão e essa entrega durante a melodia do louvor e associando com a melodia do louvor, e a melodia dela torna muito mais forte, porque ele é bem lento. Bem lento, Isso dá facilita tempo. muito a gente botar todas as estratégias em prática. Exatamente. E aí, saltar para a eternidade é o arrebatamento. Agora, o beber da água da vida, aqui já não está mais falando do Espírito Santo, está falando da vida eterna por completo em Cristo Jesus, né? Sim. Que é viver, na verdade, a trindade aqui. Beber da água da vida aqui é o rio que jorra, que tem, que sai do Morar na trono, morar na eternidade eternamente. eternamente. Pode desfrutar dos né? benefícios, né, de servir E ao aí, Senhor. assim, o que fecha é onde eu, né, que é o lugar, Uhum. que lá na eternidade, lá eu sou a fonte, né? Então lá Exatamente. eu sou a salvação, eu sou o rio, eu sou a fonte, eu sou o sol. Eu sou então tudo. ali É tudo dele, por ele e para É ele, né? isso. Exatamente. É a nossa vida. E aí nós podemos ver de que ele fala que ele é tudo isso na eternidade, mas que também nos deu a fonte tudo isso ainda aqui. glória Para a que a gente Deus. possa ter acesso à eternidade. É uma Exatamente. bênção, né? Esse louvor é maravilhoso, É tá? muito lindo. Glória a Jesus. E aí, um dos salmos que muito interliga a tudo isso é o Salmos 87, 7. Fala um pouquinho pra gente, Alan, sobre ele. O texto, né? Que aí é uma menção de fonte, aí a gente vai falar um outro sentido agora. Uhum. Questão da fonte, né? E fala bem assim o texto. Salmos 87, versículo 7. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão. Todas as minhas fontes estão em ti. O que isso significa? Antes, vamos fazer uma introdução aqui, porque dentro da área do estudo da linguística, existe um termo chamado semântica, que é o estudo da origem da palavra e o seu significado, né? E aí ele traz dois termos que dá pra gente aplicar agora pra gente poder conseguir explicar esse sentido, que é o hiperônimo e o hipônimo, né? Porque a gente tem que separar a Libras do português. Mas dentro do processo tradutório, eles se conectam, tá? Nesse sentido aqui, quando ele fala a palavra fonte, é um sentido muito amplo. Então, ele é um hiperônimo, né? Mas na hora que a gente vai trazer para Libras, a gente já tem que trazer, não tem que trazer fonte. A gente tem que trazer o sentido mais detalhado. Que especificar, Especificar né? O que é ele. fonte. Isso aí a gente traz o hipônimo, que é o sentido mais detalhado. Nesse sentido aqui de fonte, que ele está se referindo, é dependência do Senhor. Porque se eu fizer só a datilologia, a palavra fonte é um recurso dentro da língua de sinais, a gente não exclui, mas a gente não pode ficar 100% dependente dele. Porque a mesma questão da sede que a gente falou e da água, Sim. pode cair nesse aí. Toda vez que o surdo ele vê a palavra fonte, ele vai associar que está só ligado a isso, vai ficar muito limitado. Mas Lembrando que a datilologia, desculpa, Alan, Uhum. é um empréstimo do português Isso aí. para a língua de sinais. Exatamente. O alfabeto,
só existe porque nós vivemos em um mundo ouvinte. Exatamente. Então, quando eu falo loja, não sei o sinal de loja, eu faço loja, aí o surdo, sim. Mas não é todo surdo que vai ver a palavra Exatamente. e vai identificar. Associar aquele sinal, né? Exatamente. É muito útil da teologia para descrever, por exemplo, o nome de uma cidade, o nome de um lugar, né? Um determinado, uma determinado objeto, tá bom? Que você não Que tem não sinal, existe e aí sinal. complementa com sinal. E aí eu não sei o Sim. sinal, eu posso usar a descrição daquele sinal. Sim. Recentemente, eu estava numa palestra, e aí o palestrante usou, a gente precisa ser disciplinado, né? Quando a gente quer conquistar alguma coisa, ter disciplina. E aí eu tava de ponto, a colega me pediu o sinal, eu falei, rapaz, eu não lembro o sinal. Aí tinha um surdo que era o lesado, eu falei, dá o sinal de disciplina. Aí ele fez o sinal disso aqui, ó. Só que isso aqui é disciplina de escola. De escola. Falei, não, é o contexto. Aí o que eu fiz? Eu expliquei o contexto para ela, e aí ela sinalizou, e aí ficou claro. E aí ele entendeu também quando foi falado o contexto, né? Então tem palavras no português que só um sinal não vai bastar dentro da livra. Você tem que fazer toda a explicação de contexto, montar uma frase, uma imagem, às vezes até uma expressão facial somente. Sim, exatamente. E aí, quando a gente traz a questão da fonte, é isso aí. É uma palavra, mas ela tem um significado muito amplo dentro do português, e aí a gente tem que trazer nesse sentido para a questão da Libras. Não é fonte de água, né? Não é uma fonte literária, por exemplo, quando a gente faz um estudo, um estudo acadêmico, nós temos as fontes ali, é a origem daquilo, né? E aí, nesse sentido, é o quê? A minha dependência está no Senhor, porque é um louvor de gratidão que o povo ali ofereceu ao Senhor, né? E aí eles colocam isso dentro do louvor. E aí coloca o quê? O principal seria a dependência do Senhor. Mas a gente tem esperança no nosso Senhor, a nossa fé está no Senhor. Exatamente. Né? A nossa vida, ela está toda dependente do Senhor. Como a palavra fala, não mais vive eu, mas Cristo vive em mim. E a gente vê como o louvor, ele intercala tão bem com esse versículo, porque ele fala, vou guiar-te a uma rica fonte, que é o Senhor, que é a fonte de todas as coisas, que é essa fonte a qual a nossa vida está interligada, né? Que é essa dependência de Glória a tudo. Deus. Né? Glória a Jesus. Nosso tempo já deu, Já né? deu. Já. Infelizmente, se deixar, a gente fica aqui falando por Exatamente. muito tempo. Mas nós vamos encerrando por hoje esse episódio. E deixa aqui nos comentários próximos temas, ou então manda lá a mensagem no nosso Instagram. Temos já algumas sugestões já, que alguns irmãos já mandaram para nós, né? Isso E ajuda aí, muita gente. Isso nos ajuda porque a gente fica sabendo, né, a dificuldade que os irmãos estão passando, o que foi difícil numa interpretação, seja no louvor, numa mensagem. Nós já temos já alguns tópicos, nós vamos estudá-los também para a gente trazer, né? E aí vai ficar para o próximo episódio. E aguardo vocês até lá. Não esquecem de curtir, compartilhar, comentar e não deixe de se inscrever também no canal da Igreja Cristã Maranata. Quero despedir dos irmãos. Amável, muito obrigada. Nada. Irmãos, a paz do Senhor. E sempre assistam, escrevam, né? Já pega a Bíblia, né? A coletânea que a gente vai estudando junto. Amém. A paz do Alain, Senhor. Pai do Senhor, muito Pai do Senhor, obrigada. Priscila, Pai do Senhor, amável, os Pai do irmãos, Senhor. obrigado pela oportunidade mais uma vez. Que é isso. Então, nós nos encontramos no próximo e também vamos trazer um resumo das oficinas. Houve tantos encerramentos de oficinas, né? Queremos trazer alguns testemunhos aqui, mas vai ficar um pouco mais para frente. Mas se você teve registro de encerramento de oficinas na sua região do ano passado, esse ano, manda pra gente, manda um oi pra gente lá no nosso Instagram, a gente vai deixar aqui o nosso @ do Instagram, manda pra gente também estar compartilhando com os irmãos dessa grande bênção, dessa festa. Então, aguardo os irmãos até a próxima semana. A paz do Senhor Jesus.